Oi pessoal, hoje eu vim falar a respeito de bronzeamento do tecido adiposo, mais precisamente quando a gente consegue pegar, né, um adipócito branco e transformá-lo em um adipócito com características próximas de um adipócito marrom, transformá-lo em um adipócito intermediário, que é o adipócito bege. Também esse processo é chamado de, além de bronzeamento, né, ou ainda também conhecido como escurecimento do tecido adiposo branco. E aqui você vai ver a relação disso com a microbiota intestinal. Ou seja, uma das formas da gente entender que para conseguir esse resultado, a gente precisa cuidar da saúde intestinal. Tá? Então, antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, eu sou nutricionista, então fica aqui o convite para que você se inscreva no canal para acompanhar mais dicas. E no final do vídeo vai ter vídeos relacionados sugeridos na tela, que aí você pode clicar e assistir mais também. Inclusive um foi justamente sobre outras duas questões que podem ajudar a estimular esse processo. É porque aqui a gente vai focar em um outro aspecto, que é especificamente, né, a microbiota intestinal. Então, na tela a gente vai ver aqui essa imagem. Veja, né, aqui a gente tem, né, uma imagem, literalmente, que representa o intestino e fazendo menção às microbiotas, ou, desculpa, né, aos micro-organismos, ou seja, né, a microbiota, então, intestinal, e o impacto disso lá no tecido adiposo branco, que são essas gotículas aqui amarelinhas, né, dessa pessoa. E isso tudo vai impactar aqui, ó, na saúde mitocondrial. A fonte científica está logo aqui abaixo, então eu vou falar aqui os tópicos principais, né, do que está escrito na imagem. Então, basicamente, a gente vai entender que, né, a produção de ácidos graxos de cadeia curta pode gerar efeitos como o acetato pode aumentar o bronzeamento do tecido adiposo branco. Então, gente, isso é maravilhoso, né? Os ácidos graxos de cadeia curta, aqui no canal tem vídeo a respeito deles, do que se tratam, caso você não saiba. Então, basicamente, eles são metabólitos provenientes, que vai depender muito justamente da sua microbiota intestinal e do que você come. Então, se você se alimentar bem, é uma junção que acontece. O que você come vai ser utilizado pelas bactérias boas que você tenha para produzir esses ácidos graxos de cadeia curta que vão gerar efeitos bons, inclusive estimular o escurecimento do adipócito branco. E o acetato é um dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Tem o propionato, tem o butirato. No caso do propionato, eles trouxeram aqui algumas repercussões, né? Mas eu queria focar na questão do bronzeamento, então, né, do butirato. Olha só, o butirato, ele também vai gerar esse bronzeamento do tecido adiposo branco, aumentando também a termogênese do tecido adiposo. Então, assim, o marrom, né? Então, basicamente, o que acontece? Você vai pegar com esse butirato, por exemplo, você vai fazer o escurecimento do adipócito branco, fazendo com que ele tenha mais mitocôndrias, mais eficiente em queimar gordura, e o tecido adiposo marrom que a pessoa já tem, ela vai ter ainda mais eficiência na termogênese, ou seja, é literalmente propiciar que você consiga ter um organismo mais eficiente em oxidar gordura, em queimar gordura, e aí a gente já tem um entendimento de que isso tudo é favorável para você ter um organismo mais eficaz no controle do seu peso, no controle do percentual de gordura, para que tudo isso esteja de uma maneira equilibrada e saudável. Aí nós temos também agora aqui, né, a questão do LPS, que é o lipopolissacarídeo. A liberação do LPS, primeiramente, né, LPS é uma estrutura presente assim, na parede celular de bactérias gram-negativas, bactérias que têm uma característica patogênica. Então aí já é um perfil de um outro tipo de bactéria, né? Grupo de bactérias que não são boas. Então, quando a pessoa não tem uma boa alimentação, por exemplo, ela tem uma microbiota ruim. Essa microbiota ruim pode aumentar a taxa de liberação de LPS para a corrente sanguínea. Então, neste caso, é um efeito ruim que pode acontecer, que é justamente o que eles trazem aqui. Nesse caso, você reduz o bronzeamento do tecido adiposo branco via ativação do TLR4. É porque o que acontece? Esse LPS, que estava lá no intestino, presente em alguma bactéria ruim, como o seu intestino de repente está pouco íntegro, pouco saudável, aí você tem a absorção, digamos assim, desse LPS que chega à corrente sanguínea. Chegando na corrente sanguínea, esse LPS vai ser captado, por exemplo, pelo TLR4, que é um tipo de receptor presente
em macrófagos, em locais do corpo, né? Que aí faz com que você tenha inflamação, resistência à insulina, enfim, relaciona-se com obesidade, ou seja, desordens metabólicas. Então o que a gente consegue ver até agora aqui? Que é importante cuidar da microbiota intestinal, porque se você tem uma boa microbiota intestinal, isso vai te ajudar a gerar o bronzeamento do adipócito. Se você não tem uma boa microbiota intestinal, você vai prejudicar o bronzeamento, já que, por exemplo, com esse LPS e o mecanismo que eu acabei de explicar, você vai gerar essa inflamação no corpo e uma redução do bronzeamento do tecido adiposo branco. E aí continua, né, que a disfunção mitocondrial no tecido adiposo branco aumenta a resistência à insulina. Então, por que é importante, né, a gente ter estratégias que estimulem o bronzeamento do tecido adiposo? Porque se você não tem isso, você tem então um tecido adiposo branco que vai ter ali, além de ter poucas mitocôndrias, então o seu organismo ele vai ter uma eficiência mitocondrial menor, né? E aí você tende a ter então maior chance para resistência à insulina, que é um quadro chave para desenvolver, caso isso não seja tratado, né, desenvolver diabetes. Aí nós temos também aqui falando sobre a triptofano, que pode estar relacionado com inflamação, mas essa questão do triptofano tem muito a ver com pessoas que já são inflamadas, que são obesas, por exemplo. Então, assim, o triptofano ele tem um metabolismo que pode ser desviado, que pode estar relacionado com ainda mais inflamação nesse organismo dessa pessoa que já é inflamada, que já é obesa, que já tem uma microbiota ruim. Então vocês entendem que assim é importante cuidar da saúde intestinal para várias questões, né? Para controlar a inflamação, se a gente puder resumir, né? E aqui a gente também tem o seguinte, né? A questão do TEMAL, que é o óxido de trimetilamina. Essa substância ela está relacionada com o aumento da resistência à insulina e também a redução do bronzeamento do tecido adiposo branco. Esse óxido de trimetilamina é uma substância que é formada também, olha só, quando a pessoa tem uma microbiota desfavorável, geralmente em pessoas obesas, determinadas substâncias que a gente consome que não fariam mal a princípio para uma pessoa saudável, uma pessoa magra, mas naquela pessoa que está com a microbiota ruim, algumas substâncias, né, por exemplo, a carnitina, a colina, elas são convertidas, transformadas nesse óxido de trimetilamina, que aí tem relação com questões de problemas de saúde, né, questões cardiovasculares, por exemplo, aumentando também a taxa de resistência à insulina, né, na verdade aumentando o risco para a resistência à insulina e também reduzindo o bronzeamento do tecido adiposo branco. Então, tá aí. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. A gente se vê no próximo vídeo.